o aprendizado circense para além dos malabares. A solidariedade que atravessa fronteiras. Fronteiras que, quando rompidas, podem criar laços. E ainda, a linguagem dos sinais na descoberta do universo. O Interface de hoje traça uma rota cultural que surpreende pelas inúmeras experiências. O brilho do circo pode esconder os desafios enfrentados pelos artistas. E se engana quem pensa que estamos falando das acrobacias ou dos números apresentados no picadeiro. Pois é, Carol. As famílias circenses levam uma vida nômade e, para quem pega a estrada, ter uma educação formal pode ser sinônimo de obstáculo. Debaixo de lonas coloridas, a criatividade reina. E as pessoas que ali vivem fazem do cotidiano a arte da superação. De cidade em cidade, o circo passa deixando sempre alegria. Mas essa vida itinerante reserva alguns desafios. A educação formal é um deles. A gente estudava um pouquinho em cada cidade, viajando, um pouquinho em cada cidade. Às vezes uma cidade grande, às vezes uma cidade pequena, que é do interior, bem pequenininha, as escolinhas pequenas, né? E a gente se entrosava muito, né? Com as escolas, as professoras ajudaram muita gente também, ajudavam, né? Davam bastante força, né? Na época. Mesmo quando a criança é bem recebida, ela precisa de reforço escolar, que às vezes a escola não fornece. E às vezes a criança no circo ela é recebida como uma estrela e as atividades se voltam só em se conversar com a criança circense para saber como é que é a vida no circo e se esquecem de ajudar no reforço escolar, se esquecem de que ela precisa dar conta desse conteúdo. Com forte tradição na arte circense, entre uma cidade e outra, a família Simões construiu a sua história com o pé na estrada. E em meio a essa caminhada, conquistar vagas nas escolas formais nunca foi uma tarefa fácil. Mesmo com a lei do artista, que obriga as instituições a matricularem as crianças circenses. Mesmo andando com a cópia dessa lei no bolso, existe todas essas dificuldades que a gente está falando. Então, o artista no Brasil está por um fio de deixar de ser profissional. E aí, quem se lembra que lá no meio dessa lei também está a garantia das crianças circenses ao ensino formal? O circo é uma arte milenar que se adapta aos avanços da sociedade. Se antes essa atividade tinha como maior característica o estilo itinerante, hoje ela é replicada em escolas circenses com endereço fixo e uma nova proposta. Nelas, os alunos acumulam uma bagagem que desenvolve não só as habilidades artísticas, mas que contribui para o processo de educação formal. A arte circense ela é uma arte muito completa. É muito bom que as pessoas tenham acesso também à arte, à técnica circense. Ela desenvolve muitas habilidades, além do desenvolvimento físico, coordenação motora, todas as habilidades físicas. Ela desenvolve o senso estético, a sensibilidade em geral. O circo ele tem o poder de fazer com os jovens, com as pessoas, com os praticantes de circo em geral, dar mais autonomia, mais independência para eles no geral, né? Então, assim, quando eles fazem a atividade, eles sempre superam várias coisas, eles se descobrem capazes de fazer várias coisas também, né? Então essa descoberta de novas habilidades, dessa capacidade de conseguir fazer coisas novas, né? De vencer obstáculos, então aumenta muito a autoconfiança dela e gera uma autonomia mesmo, né? Uma independência, então assim, de correr atrás de objetivos, de metas. Os pilares que sustentam as escolas de circo vão além das habilidades na acrobacia, por exemplo. Elas são a integração de atividade física com o conhecimento. Já teve aluno que entrou, já teve aluno que saiu, mas eu tenho histórias de transformação de vida mesmo, sair de um risco social e da pessoa começar a ter mais foco, ficar mais centrada, sabe? Então isso para mim é muito satisfatório, ver que o circo ele tem uma transformação social na vida da pessoa. É preciso também, além de ter que apoiar os circos itinerantes, é preciso também apoiar as escolas de circo.
é preciso apoiar os projetos sociais de circo, porque eles carecem de dificuldade, de apoio também, né? Eles precisam de apoio, assim como os itinerantes. Todos os segmentos das artes no Brasil precisam de políticas públicas. O circo também é uma escola que a gente tem, né? Porque o circo, com suas viagens, cada lugar que a gente passa, a gente tem muitas novidades, né? A gente vai conhecendo muitas pessoas, as tradições das cidades, né? As histórias. Então a gente vai conhecendo muita coisa e é uma vida assim, você conversando com as pessoas, conhecendo gente nova. A solidariedade e a atenção com o próximo são capazes de romper várias barreiras. Seguindo essa filosofia e voltando os olhos para as regiões mais pobres do mundo, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras tem realizado inúmeras ações humanitárias. E nesse processo que ajuda e salva vidas, mais que prestar os conhecimentos de uma profissão, é possível trazer na bagagem experiências únicas. E para falar sobre esse trabalho, a gente recebe a Cláudia Vasques Chiavegato, médica e coordenadora da Caravana da Saúde. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Bom, para a gente começar nosso bate-papo, qual que é a proposta do Fraternidade Sem Fronteiras e como que a Caravana da Saúde ajuda no projeto? Olha, a Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que foi fundada em 2009 com o objetivo principal de acolher crianças africanas em situação de orfandade ou de extrema miséria. E desde então ela tem crescido muito e hoje nós temos cerca de 26 centros de acolhimento e mais de 13 mil crianças englobadas pela instituição, dentre essas cerca de 9 mil órfãs. E ao longo de todo o ano são desenvolvidas caravanas que levam para lá os mais diversos profissionais, não apenas da saúde. Nós temos profissionais da área de educação, da área de agricultura, e essas caravanas têm o objetivo de levar a esse povo um pouco do que nós podemos ensinar a partir da nossa experiência aqui. A Caravana da Saúde especificamente leva profissionais médicos, de enfermagem, profissionais odontólogos, e nós prestamos atendimento a essas comunidades que vivem numa situação de muita carência em termos de saúde, além de todas as outras carências que elas já têm. Você falou aí das questões profissionais, né? Há uma missão profissional nesse trabalho, mas como que é trabalhado o lado pessoal de quem presta essa ajuda? Olha, é uma preocupação grande nossa realmente, porque estar lá mexe muito com o nosso íntimo, enquanto seres humanos. É uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado. Mas o clima de fraternidade, de acolhimento é tão grande que nós formamos um grande grupo que é coeso, muito unido e somos uns pelos outros. Lá nós estamos sempre atentos a alguém que esteja mais frágil do ponto de vista das emoções que afloram. Todos os dias nós sentamos, fazemos uma roda de conversa, cada um com calma expõe os seus sentimentos, as suas expectativas, as suas percepções. Nós fazemos orações. Em toda a caravana também acontece um culto ecumênico, que é uma coisa muito linda. Cada religião dos caravaneiros se manifesta, e não apenas as religiões dos caravaneiros, mas religiões dos povos africanos também. É um grande culto, muito bonito. Então, na verdade, é um pelo outro. E nesse um pelo outro, todos ganham e o grupo fica unido e preparado para suportar essa carga emocional que realmente não é pouca. Bacana. E profissionalmente, quais são as contribuições desse tipo de intercâmbio de ajuda? Olha, falando profissionalmente, eu acho que são duas vertentes. Ganha tanto o profissional quanto quem está recebendo esse auxílio. O profissional recebe uma completa nova visão de mundo e do cuidado, né? A gente chega numa ilusão de que está indo lá para dar, para ajudar, e na verdade nós recebemos muito, mais recebemos do que doamos. Então, especialmente do ponto de vista da medicina, eu posso dizer que é fácil compreender que o cuidado vai muito além do físico. E isso é um aprendizado que se leva para a vida toda. Há um choque de realidade quando vocês chegam lá? Um completo choque de realidade. Você estar ali, na África, de frente àquela miséria, é uma coisa que nós podemos passar dias aqui falando no programa e ninguém vai ser capaz de entender, a não ser que pise lá. Você está ali diante de uma miséria, de um pessoal que não tem, um povo que não tem água, não tem comida. Diversas situações nós nos deparamos com crianças que vivem sozinhas, em que o chefe da família tem 9, 10, 11 anos,
se alimentam de ratazanas. Não foi uma nem duas vezes que nós encontramos varais de ratazanas secas para que eles pudessem se alimentar. E isso realmente é diferente de tudo que você espera. Mas, por outro lado, essas comunidades têm uma gratidão tão grande, elas são tão felizes, tão alegres, mesmo com esse pouco que elas têm, que o serviço fica muito mais leve, muito mais gratificante. E existem ações para incentivarem as pessoas a participar do projeto? Sim, existem. Na verdade, a ONG mantém páginas em Facebook, no Instagram. Então, quem quiser acompanhar constantemente tem ali notícias do que está acontecendo lá. Porque o projeto tem atividades 365 dias por ano. Além disso, é um trabalho de formiguinhas. Cada pessoa que entra em contato com a ONG, decide participar, se tornar um padrinho, com apenas R$50 por mês, você garante tudo isso que eu contei aqui para vocês, para essas crianças, então é muito pouco. E cada um desses padrinhos acaba se envolvendo, indo além e levando isso, passando adiante para amigos, para familiares, postando nas suas próprias redes sociais. Muitos médicos levando essas informações quando eles têm a oportunidade de falas em congressos, odontólogos também, outros profissionais de saúde, palestrantes em todo o Brasil, que nos prestam também esse auxílio no sentido de divulgar a causa. Nós temos o apoio de até algumas pessoas aí famosas, com muita alegria, do DJ Alok, do Reinaldo Gianecchini, João Signorelli, que também é um ator global. Então, isso tudo ajuda na divulgação. Você falou das ações, mas quais que são os desafios para a ONG manter os trabalhos? Essa coisa de atravessar a fronteira não é simples. Nós temos algumas dificuldades, às vezes, de ordem financeira, né? Recentemente, por exemplo, tivemos notícia do visto, que antes nós poderíamos exercer nossas atividades com visto de turista e agora não podemos mais, então o custo aumenta para cada caravaneiro. Nós dependemos muito de recursos financeiros para conseguir desenvolver essa ação. Então, é preciso cada vez mais que tenhamos mais padrinhos, que divulguemos a causa, né? Existem também choques culturais. Lá, por exemplo, cada homem pode ter muito mais do que uma mulher, até 5 mulheres, por exemplo, em Moçambique, né? As mulheres, geralmente, é que exercem todo o trabalho sozinhas. Você praticamente não vê homens nas aldeias, porque eles deixam o país em busca de dinheiro. Então, são choques culturais, dificuldades, às vezes, de passar com doações na alfândega moçambicana. Muitas vezes eles tentam subornar, já tentaram muito subornar a equipe da ONG para poder autorizar a passagem dessas doações, mas com muita persistência a gente vence todos os obstáculos. Bacana. Muito obrigada pela sua Queria agradecer Eu também que agradeço. sua presença aqui e desejar muita luz e muita força para continuar esse trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês essa experiência que é realmente maravilhosa. Obrigado. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. O circo itinerante seria um ótimo lugar para estágio, seria um ótimo lugar para emprego. Mas se o governo brasileiro não apoia o circo itinerante e está deixando o circo desaparecer, né, morrer à míngua, então as pessoas da cidade elas vão continuar sendo artistas circenses nas cidades. Deixar a terra natal e se aventurar por um novo país, seja para estudar, trabalhar ou começar uma vida nova. Em tempos de globalização, a distância tem ficado cada vez mais curta. E no passaporte dessas viagens está garantido mais que a autorização para cruzar fronteiras. O enriquecimento da bagagem cultural é quase inevitável. Viver em um país diferente do seu, saber lidar com outra cultura, outro clima, outros horários e hábitos. Mudanças que certamente promovem um aprendizado e, junto, desafios. E o maior deles talvez seja o choque cultural. Guy saiu da França para morar no Brasil há mais de 20 anos. Hoje ele é dono de uma creperia em Belo Horizonte e pai de um rapaz brasileiro. Mas até organizar a vida por aqui, se adaptar a uma nova língua e criar outra rotina não é tarefa fácil. A gente no início fica um pouco com medo de chegar num país com uma língua diferente, mas a gente percebe que, sendo uma língua latina, é muito parecido. Então, o aprendizagem foi até rápido, até me surpreendeu. O brasileiro ajudou muito, tive muita paciência para entender, ajudar. E, aos poucos, todo dia aprendendo. Na França e na Europa,
A gente muito trabalha, casa. Aqui, a partir de segunda-feira, tem gente que sai para se divertir. É isso que me surpreendeu às vezes no início. De acordo com dados da ONU, o Brasil possui cerca de 700 mil estrangeiros. Um deles é Yukako, que saiu do Japão para tentar a vida num continente completamente distinto. A dona de casa veio para o Brasil para acompanhar o marido em uma oportunidade de emprego. Depois de 2 anos, a família já se sente praticamente brasileira e agora tem que lidar com a dificuldade da filha em aprender a língua de seu país de origem. Agora morando aqui 2 anos, e porque meu marido trabalha na Udiminas, então por isso a gente mora aqui, a gente está acompanhando com ele. Aqui tem muitas cadeiras, né? Mas a gente senta no chão, no Japão, é normal. Então, para mim é difícil para limpar tudo no chão. Então, agora está pensando como a criança vai aprender letras japonesas. Japonês ela não quer aprender, porque aqui não precisa, né? Se aprender uma nova língua pode ser desafiante para uma criança que está na melhor fase de aprendizado, imagine então para um adulto. Essa estudante arriscou um destino não muito comum entre os brasileiros. Ela viveu por 4 meses na Coreia do Sul e o exercício da língua coreana reservou algumas dificuldades durante o período de adaptação. Eu tive dificuldade porque era uma língua diferente, coreano. Eu não sabia falar coreano e eu sabia falar inglês, só que eles não falam inglês lá. Não é uma coisa muito fácil de achar gente que fala inglês. Então, para comunicar era muito difícil, né? Porque eu tinha que perguntar para 1, 2, 3 pessoas para conseguir a informação que eu queria. Mas o idioma é apenas o primeiro estranhamento para quem resolve pisar em solo desconhecido. Com relação à comida também, porque eu não tinha lugar para cozinhar, então e a comida lá era muito apimentada e eu não gosto de comida apimentada, então eu tinha que me virar lá e aos poucos eu fui acostumando. Às vezes a gente na empolgação, quando ia dar oi para um amigo coreano, alguma coisa assim, e chegava abraçando, eles ficavam durões assim, sabe? Se por um lado há o choque cultural, por outro existe a bagagem também cultural. E para alcançá-la basta um passo arriscado que pode terminar numa caminhada cheia de experiências. No Japão não é amigável com crianças, né? Porque sempre todo fazer certinho, crianças também, adultos também, mas aqui é muito tranquilo, né? O brasileiro é muito acolhedor, então para mim não foi muito complicado. Pois o mercado de trabalho é um pouco diferente aqui do que na França, o clima aqui é perfeito. E segundo, o calor humano do brasileiro, que logo a gente faz amizade, simpatiza, conversa. E acrescenta muito em todos os aspectos da vida, assim, sabe? E que te faz pensar um pouco na sua própria cultura, como que você pode levar isso para outras pessoas e como que você pode agregar na sua vivência a cultura dos outros também, né? Seguir a vida na estrada. Num encontro com diferentes realidades. E mesmo carregando saudade na bagagem, é possível levar um pedacinho de cada lugar. Eu me chamo Marcelo Martins Damasceno, tenho 47 anos e a profissão de caminhoneiro autônomo. Minha relação com a profissão de caminhoneiro começou através até mesmo de familiares, porque eu tinha tios que tinham caminhão, meu pai também teve uma época que teve caminhão, mas eu sonhava um pouco mais alto, em ter uma transportadora. Foi quando eu comprei o primeiro caminhão, que era até uma carreta, e um tio meu foi trabalhar. Depois eu adquiri um outro caminhão e assim foi. A minha personalidade, eu acredito que não foi mudando assim, não. Mas algumas coisas mudaram. Às vezes, não em relação à fala, às vezes uma linguagem que a gente pega, que às vezes inclusive incomoda um pouco a família, sabe? Mas em termos de personalidade mesmo, eu acho que não. A minha família encara assim, pela necessidade de questão financeira de estar arcando com as despesas da casa, mas não é muito satisfeito eu trabalhar com caminhão, não. Além de preocupar comigo, né, a questão de você estar ficando fora de casa. A minha esposa, principalmente, não é muito satisfeita, não, que eu rode com o caminhão. O caminhoneiro vai absorvendo, assim, não é até mesmo por falta de personalidade, não, mas é questão cultural mesmo, porque
Quando você viaja muito para um lugar, igual eu, por exemplo, faço a linha do Nordeste, aí as comidas têm um pouco de diferença. Por exemplo, eu aprendi a comer farinha, pimenta, que eu não tinha o hábito de comer. E você adquire um pouco, assim, às vezes você pega até não digamos um sotaque não, né? Mas algumas palavras regionais, aí acontece você adquirir algumas coisas assim. O desafio de hoje é a insegurança, que é muito grande, né? Você vê as estradas hoje são muito mal conservadas e a criminalidade está muito grande. A onda de assalto, à noite, por exemplo, hoje você não vê tanta gente andando mais por causa de assalto que acontece e as estradas precárias. Eu já tive um choque cultural assim em relação a lugares que eu passo, você vê a disparidade que é muito grande do nosso país em relação à condição financeira das pessoas, né? Apesar de que alguns lugares hoje melhoraram bastante, mas até uns anos atrás, digamos assim que 8, 10 anos atrás, você chegava em Jequitinhonha, você via aqueles meninos bem barrigudos mesmo, muito magrinhos, mal nutridos, né? Agora, a região que eu rodo, por exemplo, eu vejo que melhorou bastante. A parte que eu acho assim boa é que às vezes você conhece lugares diferentes, culturas diferentes e é um sinônimozinho às vezes de liberdade, né? Porque a profissão da gente é muito sofrida. A relação com o lar é um pouco difícil, porque por mais que a família aceita, não aceita, porque a gente fica muito fora. Eu faço de tudo para mim estar os finais de semana em casa. Mas às vezes acontece de não conseguir carregar de retorno e sobrar lá o final de semana e a família fica meio chateada, né? Ser caminhoneiro para mim foi uma necessidade, porque eu mexia com outro tipo de transporte que ficou assim bem defasado, a questão financeira, e eu já tinha um caminhão, que tinha uma pessoa que rodava, aí eu peguei o caminhão e vim trabalhar para continuar sustentando a família aí. A cada momento que se observa o universo, é possível encontrar uma nova perspectiva. E sob uma nova perspectiva, também é possível contar a história do universo. Conhecimento compartilhado para um público diversificado. E tudo isso por meio de sinais. Há várias formas de enxergar o mundo, várias formas de compreender o ser humano, várias formas de se comunicar, resumindo a várias formas de descobertas. E o Sábado com Libras, que integra o Espaço do Conhecimento FMG em Belo Horizonte, sabe bem como fazer isso, viajar pelo mundo pelo caminho da língua dos sinais. Esse projeto busca atrair os surdos para vir ao espaço, tendo sempre um dia na semana para que ele possa realmente usufruir desse espaço de todas as formas. Então são oferecidas visitas mediadas em Libras, são oferecidas contações de histórias, oficinas, várias atividades para que os surdos venham e aproveitem esse espaço aqui. E esse tour pelo universo ganha na habilidade das mãos uma narrativa que encanta, aproxima e desvenda. A língua de Libras, assim como a língua falada, não é universal. Cada país possui a sua peculiaridade. Então, nada de pensar que são gestos aleatórios. É uma forma de expressão que também tem influências culturais. E por falar em cultura, contar histórias por meio dos sinais não é direcionar a conversa apenas para as pessoas surdas, é ampliar o abraço para quem é movido pela curiosidade e quer alcançar a integração social. Tem as pessoas que estão apenas passando aqui pelo espaço e ficam com a gente nas visitas e se interessam em aprender a língua, e tem muita gente realmente afim de conhecer mais profundamente sobre a cultura do surdo e conhecer e conseguir se comunicar com eles. Hoje o passeio é pelo clima frio da Antártica, mas no calor de uma comunicação que desperta, seja a curiosidade ou conhecimento, um simples passeio ou a interação, desperta para a diversidade, para uma realidade que está ao lado.
e que pode ser alcançada com as mãos. Nós desenvolvemos aqui a conscientização dessas pessoas, né, que não conhecem, muitas vezes nunca viram um surdo, nunca tiveram contato com a língua de sinais, e a partir desse momento tem esse contato e descobrem esse novo mundo e começam a participar. E com certeza entendem, porque tem muita coisa da língua de sinais que a gente consegue absorver, assim, de observar. Sábado com Libras, domingo com Libras, segunda com Libras e por aí vai. Conquistar conhecimento é encurtar distância e não importa a forma. Pode falar, gesticular, pois o que não faltam são recursos para quem quer se comunicar. Percurso completo e recado dado. Hoje a nossa viagem termina aqui. Mas aproveite este clima e faça um tour pelo canal da PUC TV Minas no YouTube. Lá tem muito mais interface para você. Semana que vem a gente está de volta. Tchau!